Amém? É um prazer muito grande estar aqui mais uma vez, junto com essa igreja que é a minha casa. Estou muito feliz pela honra, pelo privilégio de ter sido convidado para estar ministrando a palavra do Senhor aqui neste lugar. Que Deus possa abençoar a cada um dos irmãos, no nome de Jesus. Abra sua Bíblia junto comigo. Segunda carta do apóstolo Paulo, capítulo 3. Segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 6 a seguir. O qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, o Espírito vivifica. E se o mistério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Como não será de maior glória o mistério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Amém? Glória a Deus. Eu estou com uma difícil missão: anunciar a palavra do Senhor. E o tema que Deus colocou no meu coração nessa noite, ele passa por toda a Bíblia Sagrada. Eu quero ministrar sobre vida cristã, mas eu quero colocar como título Nova Aliança. Eu poderia colocar também como título a glória da lei e a glória da graça. Mas eu vou ficar com Nova Aliança, dentro da temática da campanha, que é aliança. Quem está vivo, diga amém. Amém. Qual que é o tema da campanha? Vamos lá, só mais uma vez. 1, 2, 3. Aliança e milagres. Escute. A palavra do Senhor nos diz que Deus estabelece o homem no jardim do Éden e tem comunhão com esse homem. Ele coloca uma única lei a respeito de uma árvore, de um fruto. E essa única lei vai ser transgredida pelo homem. E por causa disso entra o pecado na humanidade. Por causa disso vai haver separação entre Deus e os homens. Mas há no coração de Deus, sempre houve, sempre haverá, um amor extraordinário pelo homem. Porque Deus fez o homem para ser a excelência da sua criação. E Ele vai pegar, por incrível que pareça, o material mais barato do planeta, o material mais acessível do planeta, o pó da terra, o barro, e vai criar aquele que haveria de ter capacidade de carregar a sua própria glória dentro dele. Aquele que haveria de ter capacidade de carregar o próprio Deus dentro de si. Ele não faz de ouro, não faz de prata, de bronze, nem de ferro, nem de diamante, sendo considerado o material mais duro da face da terra, é considerado um dos mais duros da face da terra. Mas ele vai pegar o pó, o barro, e vai criar o homem. E ele ama o homem. Coloca uma lei, só uma, e o homem transgride, peca. Agora a separação. Deus vai deixando a humanidade no seu percurso normal. 10 gerações a humanidade está completamente perdida. Deus olha do céu para a terra e vê uma violência, uma pecaminosidade extraordinária.
Deus olha e vê a maldade no coração do homem, a iniquidade. Ele fala: não há nenhum justo sequer sobre a face da terra. Mas ele encontra Noé. No capítulo 6 ele faz a primeira aliança com Noé, dizendo: constrói uma arca, eu faço um concerto contigo, que a tua família será salva, junto com todos os animais que eu trouxer para perto de você. Escute, o homem, Noé, constrói a arca. 7 dias antes do dilúvio, Deus o manda entrar dentro da arca, para ajeitar a casa. 65 mil animais aproximadamente. Isso ocupava só 60% da arca. Mas ele tinha que arrumar esses animais, colocar cada coisa no seu devido lugar, 7 dias antes da chuva. Então começa o dilúvio, começa a chuva. 371 dias. Noé vai passar dentro da arca, para que a sua vida e da sua família seja salva. Mas em Gênesis, capítulo 9, versículo 9, Deus faz um concerto com Noé. Concerto, pacto, aliança, tratado. Nunca mais eu destruirei a terra com chuva, e haverá um sinal para gerações eternas. Todas as vezes que a nuvem fechar e for chover, eu vou fazer aparecer o arco-íris para demonstrar a minha aliança com você. O engraçado é que Noé morreu, todos os animais que estavam na arca morreram, mas a aliança permanece até hoje, porque aquele que fez aliança é fiel, é verdadeiro, não muda e a sua palavra não passa. O apóstolo Paulo, aqui nessa carta, podemos considerar a carta, a segunda carta à igreja de Coríntios, a carta mais pessoal do apóstolo Paulo. Porque quando ele faz a primeira carta, ele vai a Coríntios, estabelece a igreja. Pouco tempo depois ele manda a primeira carta para ajudar os irmãos no crescimento espiritual. Mas logo 6, 7 meses depois ele fica sabendo que algumas pessoas dentro da congregação está questionando o seu apostolado. Então nessa carta ele vai trazer algumas coisas pessoais. Ele vai confirmar a sua autoridade dada por Cristo. Ele vai contar o episódio do arrebatamento, aonde foi visto até o terceiro céu. E ele vai demonstrar nessa carta, mais do que em todas as outras, o seu sentimento, a força sentimental que ele tinha. E nessa carta ele vai discorrer sobre o Antigo Testamento, a Antiga Aliança e o Novo Testamento, a Nova Aliança. Eu quero que vocês guardem no seu coração o aspecto divino. Nervosismo dá sede, irmãos. O aspecto divino a respeito da aliança. Aliança, aliar-se, concordar, compactuar. E Deus, no decorrer da história, foi fazendo pactos, aliança com alguns homens. Ele faz com Noé, ele faz com Abraão, capítulo 15 de Gênesis. Por causa de Abraão, ele permanece a aliança com Isaac, com Jacó. Da descendência de Jacó vai descer para o Egito. E lá no Egito, depois de muitos anos, Deus vai lembrar da aliança que ele tinha feito com Abraão, com Isaac e com Jacó. Então ele levanta Moisés para tirar o povo do Egito. Depois que ele tira o povo do Egito, que ele pede para Moisés trazer o povo no monte, Êxodo capítulo 19, Deus vai falar para o povo, dizendo: se vocês guardarem o meu pacto, se vocês guardarem a minha aliança, eu farei de vocês povo peculiar, propriedade peculiar.
Fato é que sabemos que em Êxodo 19 é demonstrado o aspecto do que Deus queria para aquele povo. Porque Deus manda Moisés se santificar, mas fala para Moisés: diga ao povo também para que se santifique 3 dias. Depois vocês veem a minha presença. Deus queria selar aquele povo com o seu poder, com a sua glória. Deus queria que todo o povo pisasse no monte, e eles receberiam uma carga de unção. Mas quando eles contemplam a glória de Deus naquele monte que fumegava de alto a baixo, quando eles contemplam a nuvem espessa que estava sobre o monte, quando eles contemplam os raios e ouvem a terra tremer, os relâmpagos, e que eles ouvem a voz de Deus, eles ficam com medo, se esconde e fala para Moisés: fale você com Deus, e que Deus fale contigo, e depois você transmita para nós. Então vai começar a aliança da lei, a aliança antiga. A Bíblia fala que Moisés deixa o povo no pé do monte, e ele sobe ao monte sozinho, porque o povo ficou amedrontado. E ele vai permanecer ali 40 dias na presença do Senhor. E naquele lugar, junto com Deus, na presença do Senhor, ele recebe do próprio Deus as tábuas de pedra, aonde estavam escritos os 10 mandamentos. Mas diz a Bíblia que quando ele desce, o seu rosto revelava a glória de Deus. Os homens não conseguiam olhar para o seu rosto, porque o seu rosto brilhava. Ele ficou tão próximo de Deus no decorrer daqueles 40 dias, que o seu rosto transmitia a glória. Moisés teve que tampar o seu rosto, porém, entretanto, era uma glória transitória, uma glória passageira. Deus simplesmente estava mostrando para o homem que absolutamente ninguém é capaz de salvar a si mesmo. Quando Deus estabelece a lei, não é só para condenar o homem, mas era para mostrar para o homem a incapacidade de salvar a si mesmo. Por isso essa glória era transitória. Mas o recebimento da lei veio com glória. O decorrer do Antigo Testamento, nós podemos contemplar a manifestação, o cuidado, o zelo de Deus para com o homem, mesmo com a separação do pecado. Deus se manifestava, mesmo com a separação do pecado, Deus guardava, Deus cuidava, Deus permanecia presente. Você vai ouvir o cuidado de Deus através dos salmos. Você vai ouvir o sentimento que Deus tinha com o seu povo, porque Deus transmite o seu sentimento através dos profetas. Deus rasgava o peito, Deus abria e mostrava para os profetas: este é o meu sentimento a respeito do meu povo. Eu os amo. Deus demonstra, e eu acho extraordinário, porque Deus não esconde o que ele sentia. Se você for para Oséias, você vai ouvir Deus dizendo, parafraseando: eu sou o esposo que foi lá na sarjeta, na imoralidade, resgatei a mulher, coloquei um anel no seu dedo, coloquei o meu nome sobre ela, dei um futuro, proteção, casa, providência. Mas mesmo assim ela escolheu ir para a rua e se prostituir. Deus estava demonstrando a sua insatisfação por causa da idolatria do seu povo. Em outros profetas ele vai dizer: eu sou o pai que ama a filha,
que protege a filha, que guarda, que zela, que cuida, que dá tudo o que é necessário. Mesmo assim, a minha filha sai de casa para se prostituir com estranhos. Eu acho incrível um Deus que é tão grande, tão soberano, tão extraordinário, mas que consegue demonstrar sem medo o seu sentimento por causa de um povo que Ele escolheu, que Ele separou e que Ele fez um pacto e uma aliança que sempre ia cuidar desse povo. Mas esse povo sempre buscava formas e meios de se afastar dele. E Deus falava no seu coração: não tem problema, porque tem uma nova aliança chegando. Alguns conseguiram entender. Existe uma nova aliança chegando. Quando Deus julga o homem através do dilúvio, quando Noé sai, Deus reconhece a maldade no coração do homem. E não é com justiça que eu vou fazer eles mudarem a forma de pensar e a forma de agir. Não é com justiça, não é com juízo que eu vou transformar a mente dele, não. Eu vou transformar a mente do homem, eu vou transformar a sua maneira de agir, a sua maneira de pensar, dando a eles graça. É por isso que o pecado não precisa de justiça. O pecado precisa da graça, porque a graça não é justa. Como ser justa se um inocente vai na cruz no meu lugar? Como ser justa se o culpado era eu, se o pecado era meu? Como ser justa se um inocente é imolado, esmagado em um madeiro cruel, para que eu fosse participante da nova aliança? Escute, quando falamos de aliança, pacto, concerto, na Bíblia, Revista e Corrigida, fala concerto. Esse concerto vem de uma palavra chamada berit. E tem literalmente esse significado: pacto, tratamento, confederação, concerto, aliança, acordo. Mas não limita a condição entre as partes. Mas a aliança no Novo Testamento, que vem do grego sundake, essa palavra aliança no Novo Testamento significa aliança ou acordo feito entre partes iguais. Então essa aliança no Novo Testamento não serve para a nossa condição, porque as partes não eram iguais. Deus é soberano, santo. Nós somos pequeníssimos, pecadores, impuros. Por isso que a palavra aliança no Novo Testamento é tratado como Novo Testamento, novo tratado, porque não coloca que tem que ser julgo igual. Olhe para cá, por favor. Não se dispersa. Não merecíamos. Não era para nós. Como diz aquele hino, improvável. Nós éramos improváveis. Primeiro, porque não somos participantes do povo que Deus trouxe para si como propriedade peculiar. Não éramos participantes daqueles que tinham a promessa. Segundo, é porque nós somos pecadores. Como eu disse, o pecado não precisa de justiça, o pecado precisa da graça. Então, por causa da graça de Cristo na cruz,
por causa do amor de Jesus na cruz do Calvário, essa nova aliança, esse novo testamento vai transcender fronteiras de povos e vai alcançar os gentios para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Diga comigo, aliança. Eu tenho uma aliança com Deus. Essa aliança faz com que Ele não te esqueça em nenhum momento. Esta aliança faz com que Ele esteja sempre com as mãos estendidas para te ajudar. Essa aliança faz com que Ele saiba da sua necessidade de tudo aquilo que você precisa. Esta aliança faz com que Deus sempre esteja disponível para ouvir a sua oração. Esta aliança faz com que Deus sempre esteja presente, seja qual for a situação que você está passando. Eu estou falando com pessoas aqui que entraram por essa porta sem saber qual é o que seria do dia de amanhã. Eu estou falando com pessoas que entraram aqui sem sonhos, sem esperança, sem saber do que ia virar na sua vida. Queira o diabo ou não queira, você tem um pacto com o Eterno e Ele é fiel e verdadeiro para cumprir a sua palavra sobre a tua vida. Como profeta de Deus, eu estou profetizando. Queira acreditar, quem quiser acreditar, eu sou servo de Deus, estou aqui como ministro do Senhor para dizer: há um novo tempo sobre essa igreja, há um novo tempo sobre a tua vida, há um novo tempo sobre o teu ministério, há um novo tempo sobre a tua família, em o nome de Jesus. Essa campanha veio para transformar vidas. Essa campanha veio para transformar ministério. Essa campanha veio para levantar pessoas improváveis. Mas porque tem um chamado de Deus sobre a tua vida, mesmo que o homem não consiga ver, existe um Deus do céu que te escolheu e que faz menção do teu nome. Aleluia. Diga comigo, aliança permanente. A antiga aliança era transitória. Isso foi demonstrado, figurado através da glória que estava sobre o rosto de Moisés. Ele recebeu a glória, mas essa glória passa. Então a glória que havia sobre a antiga aliança, ela foi transitória. Ela veio até Jesus. Em Jesus há um novo tratamento. Em Jesus há um novo pacto. Em Jesus há uma nova história. Em Jesus há um novo começo. Em Jesus há um novo nascimento. Há poucos dias eu fui ministrado através de um vídeo por uma mulher. Só esqueci quem que é. Ela falou assim: olha, eu vejo pessoas pregando sobre renascimento. Somos renascidos em Cristo. Isso é mentira. Ninguém que passa pela cruz renasce. Nasce de novo. Porque renascer é renascer com o mesmo passado. É renascer com a mesma história. É renascer com os mesmos erros. Com as mesmas dores. Mas quando se nasce, tudo é novo. Tudo é novo. Em Jesus há um novo começo, uma nova história, um novo concerto. Mas a glória do antigo é transitória. A glória da nova aliança é permanente. 2 Coríntios capítulo 3, nós lemos até o versículo 7, versículo 11. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais em glória o que é permanente. Olhe para cá. Quando você passa pelo sangue de Cristo,
Quando você passa pela crucificação dele, quando você passa pela porta, quando você nasce de novo, sobre você há um nome, que é sobre todos os nomes. Sobre você há um sangue, que perdoa, que lava, que justifica, que transforma. Quando você passa pela porta chamado Cristo, o inferno não te toca mais, toda condenação é tirada. Por mais que filhos de demônios apontam o dedo e diz: mas esse, mas aquele, você não renasceu, você nasceu em espírito. Toda condenação foi tirada, porque em Cristo não há condenação nenhuma. Eu estou falando devagar e segurando, porque eu sinto no meu coração que tem pessoas aqui que precisam entender que você não anda sozinho, que você não passa pela dor sozinho. Por mais que passamos por dores, por perca, por aflição, por injustiça, por humilhação, há um Deus no céu que sempre vai estar do teu lado, há um Deus no céu que sempre vai sustentar você. O próprio Jesus disse: filhinhos, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que ele quer dizer com isso? Filhos, eu estou com você, eu já venci o mundo, junto comigo você vai vencer também. Arranca a dor que está no teu peito nessa noite, no nome de Jesus. Tira fora o desespero, a angústia, alegra a tua alma, porque é um Deus poderoso que está no céu, mas que tem o teu nome cravado na mão dele, que não esquece de você, e que hoje está dentro dessa casa, para te dizer: filho, eu vim para te abençoar. Está difícil segurar. Aleluia. Oh, aleluia. Aramassora na suiraga. Eramando iremasuide cai. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Diga comigo: aliança permanente. Aliança que liberta. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Olhe para cá. Você é livre. Você é livre. Não tem jugo sobre a tua vida. Não tem peso sobre a tua vida. Você é liberto pelo sangue de Cristo. Há poucos dias eu estava vendo um pastor pregando, e ele contou algo sobre uma vez que ele foi pregar em uma cidade, pastor Ângelo Galvão. Ele foi pregar em uma cidade, e um rapaz que foi buscar ele no aeroporto, era um diácono da igreja, e ele falou que aquele rapaz conversava bem. De repente eles foram tomar um lanche, e o rapaz falou assim: pastor, eu quero te contar o meu testemunho. O senhor sabia que eu era feiticeiro? Ele falou: Deus me livre, mano. Mesmo? Ele falou: mesmo. Mas eu quero te contar como que eu me converti. Chegou uma mulher muito rica lá na minha casa e me contratou para tirar o esposo dela da igreja. Eu cobrei o valor, pedi os produtos, fui para o cemitério no dia marcado, fiz o trabalho. Passou 3 dias, aquela mulher voltou e falou assim: olha, deu errado. Ele estava indo na igreja,
Agora ele começou com uma conversa que vai batizar. Ele falou assim: calma, dobra o dinheiro, dobra os produtos. Foi para o cemitério e dá-lhe trabalho. Depois de 15 dias, aquela mulher voltou e falou assim: olha, esse negócio seu aí está muito fraco. Porque além dele batizar, agora ele começou a ir para o monte orar. Começou a ir para as vigílias. Ele está passando de segunda a segunda dentro da igreja. Eu não sei o que eu faço mais. Ele está estranho. Ele era bruto, ignorante. Eu tinha que medir minhas palavras para falar com ele. Agora ele está manso, calmo, amoroso. Umas conversas estranhas. Eu não reconheço mais o meu esposo. Aquele homem falou assim: dobra o valor, dobra os produtos. Ele foi para o cemitério. Na hora que ele ajeitou os negócios lá, que ele ia começar a fazer o trabalho, manifestou para ele um demônio. Ele falou assim: pode parar. Ele falou: por quê? Está faltando alguma coisa? Ele falou assim: não está faltando nada. O dia não está certo, eu tenho que vir outro dia. Ele falou assim: não adianta, você pode vir todos os dias. E você pode vir com 10 vezes mais do que você está aí. O problema é que aquele homem é liberto. Sobre aquele homem há um nome. Ele serve a alguém maior do que nós. Ele serve a alguém maior do que todos o que você está acostumado a mexer. E sobre aquele homem não podemos tocar, não podemos mexer. Amandore masure nefasturanaga. Aramasuire mandaragasto costeragai. Eu ouço o barulho de correntes sendo quebradas aqui. Eu vejo trabalhos de feitiçaria sendo desfeitos aqui neste lugar. Aramasuire mandaragasorefasto. Escute, aquele homem olhou para aquele ser, aquele demônio, e falou assim: se o de lá é maior do que vocês, então eu vou passar para lá. Ele falou assim que o demônio veio e bateu no peito dele, jogou ele uns 3 metros de distância. Ele entrou dentro de uma igreja, e quando ele entrou, ele sentiu o amor de Deus. Ele sentiu todo o peso que ele carregava sendo retirado. Ele falou assim: é essa paz que eu quero. É essa presença que eu quero. Não demorou muito para aquele homem aceitar a Jesus Cristo. E hoje, ele está liberto na casa do Senhor, servindo a Deus como obreiro. Diga para o irmão que está ao teu lado: você é liberto. Por que eu estou dizendo isso? Porque não existe absolutamente nada que o diabo possa fazer para prender você. Você foi liberto por Jesus Cristo. E a liberdade que Jesus conquistou na cruz do Calvário está sobre essa igreja em nome de Jesus. Diga comigo: aliança permanente. Aliança que liberta. E aliança que nos torna participantes dele. Olhe para cá. Eu tenho um texto para ler aqui, mas são muitos versículos. Está em Lucas capítulo 1, versículo 70 até o versículo 75. Como falou pela boca dos seus santos profetas desde os princípios do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos aborrecem, e para manifestar misericórdia a nossos pais, e para lembrar-se do seu santo concerto, e do juramento que jurou a Abraão nosso pai, e de conceder-nos que, libertados das mãos dos nossos inimigos, os servíssemos sem temor, em santidade, justiça, perante Ele, todos os dias da nossa vida. Hoje eu vim para falar sobre aliança. Tem mais 3 pregadores. Provavelmente Deus vai usar alguém para falar sobre milagres.
Mas eu quero conversar com vocês agora a respeito do que essa aliança faz. Porque quando falamos sobre aliança, falamos também sobre deveres. Porque o dever de ambas as partes vai fazer com que ambas as partes tenham direitos. Quem está me ouvindo, diga amém. Deus fez uma aliança com um povo. Essa aliança foi transitória. Mas então Ele traz um novo pacto, uma nova aliança, através de Jesus na cruz do Calvário. Agora nós somos libertos. Somos participantes de uma glória permanente. Agora nós temos a alegria proveniente da presença de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Segura aí, irmão. Deus tem me incomodado muito nesses últimos dias a respeito desse assunto. Porque nós estamos felizes, abençoados, agraciados, dentro de 4 paredes. E existe uma grande multidão de pessoas que estão dentro da igreja, ungidos, capacitados, com graça de Deus, com unção de Deus, mas não querem assumir compromissos. Eu falei isso há poucos dias e vou repetir aqui, falei em outra igreja. Nós estamos em uma geração obesa espiritualmente. Porque nós temos louvores ungidos, nós temos palavras ungidas, momentos de ensinos extraordinários. Deus tem levantado pessoas para nos ensinar, pessoas com capacidades para nos ensinar à luz da Bíblia Sagrada. E nós estamos aprendendo, recebendo, aprendendo, recebendo, aprendendo, recebendo. E aí? Essa aliança é só para nós ficarmos dentro da igreja, recebendo, 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 até ir para o céu? Há 3 ordens imperativas de Jesus Cristo na Bíblia Sagrada. Primeira: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Segunda: ficai em Jerusalém até que do alto sejam revestidos. Terceira: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós viemos, fomos libertos, estamos em Jerusalém, estamos recebendo graça, ensino, comida boa. E o ide. Pastor, eu tenho que largar tudo e ir para o mundo. Que bom que seria, mas não é necessário. Esse ide pode acontecer dentro da tua casa. O ide pode acontecer no meio da tua família, no meio dos teus parentes. Esse ide pode acontecer nos seus vizinhos perto de você. Esse ide pode acontecer dentro da faculdade. Esse ide pode acontecer dentro do seu serviço. Basta você dar lugar para o Espírito Santo. Deus vai preparar o cenário, o lugar certo, o momento certo e a pessoa certa para que seja tocado através de você, para que receba uma oração através da tua vida, para que receba uma palavra através de você. A questão é nos colocarmos dispostos para fazer. Mortificação é quando eu deixo tudo que sou, tudo que eu quero, para fazer e ser aquilo que Ele quer. Mortificação é quando eu me entrego por inteiro. É tão bom cantar aquele hino, já estou crucificado. Cantar é bom, é fácil. Viver é outra história. Precisamos crucificar a nós mesmos
E não sou eu quem digo isso, quem diz é o próprio Jesus Cristo. Lucas capítulo 9, versículo 23. E Jesus dizia a todos: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e segue-me. Quando eu deixo as minhas vontades, quando eu abandono os meus sonhos e me coloco na deliberação de Deus, para que Deus cumpra em mim a vontade dEle, sabe o que é incrível? Eu vou experimentar o extraordinário de Deus, e aquilo que era a minha vontade, os meus sonhos, Deus realiza, porque Ele é bom. O engraçado é que é sempre muito maior do que a gente sonhava o que Ele faz. Essa aliança é permanente. Essa aliança te libertou. Mas essa aliança te chama para que outros também sejam alcançados através dela. Só que como você tem aliança, você tem pacto, como você é participante de Cristo, você tem o próprio Deus sobre a tua vida, que te dá graça, autoridade, virtude, sabedoria, para que o nome dEle seja engrandecido, louvado e glorificado através de você. Se coloque sobre os pés.